Olá pessoal, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Sábado Lovecraft, 21 de outubro. Bem-vindos os amigos, seguidores e aqueles que estão chegando agora pela primeira vez no canal. Pediria que vocês então se agregassem com a nossa comunidade aqui, seguissem para receber a marca sininho, aquela jogada toda, para vocês acompanharem as nossas postagens, né? Temos aqui no canal já para mais de 300 postagens, tem para tudo que é gosto dentro do, naturalmente, do ambiente da literatura fantástica e do terror. Bem, antes de falar da nossa postagem de hoje, eu queria agradecer, até aconteceu agora enquanto eu estava preparando a gravação, nós batemos os 1000 seguidores, né? Coisa que há um tempo atrás, há um ano atrás, seria inimaginável. Então, quero agradecer a todo mundo, porque junto com esses 1000 seguidores aí, veio muita coisa legal, muita interação bacana, muito comentário super estimulante para troca, né, de opiniões sobre literatura. Muito obrigado a todo mundo. Vamos continuar avançando, né? Nós estamos com o projeto Lovecraft se aproximando já mais da parte final, ainda tem algumas postagens. Nós estamos no ano de 1931. Como vocês sabem, Lovecraft faleceu em 37. E nós temos já postagens desde o início, desde a infância dele. Então, todo sábado, sábado Lovecraft, como o de hoje. E a cada quarta-feira, quem é seguidor já conhece bem, a cada quarta-feira nós temos o que eu chamo de interlúdio de terror. São postagens de clássicos do terror, intercalando a nossa caminhada pela obra do H.P. Lovecraft. Essa é a coisa. Então, isso foi uma introdução inicial. Nós finalmente chegamos no que eu considero a maior obra do Lovecraft. A que eu mais gosto é o chamado Cthulhu, mas essa obra eu adoro também, mas é unanimemente considerada a maior obra dele. É praticamente um romance. É habitual se dizer que o Charles Dexter Ward é o único romance da carreira do Lovecraft, mas Nas Montanhas da Loucura, que nós vamos começar a explorar hoje, é praticamente um romance, uma novela avantajada, né? E como eu já tinha avisado para vocês no aviso à comunidade, não vai haver como eu fazer uma narração só das Montanhas da Loucura, daria mais de 6 horas de narração, mais, né? E eu vou então dividir essa novela, ela é dividida em 12 capítulos, eu vou então narrar 2 a cada semana. Nós vamos ter, portanto, aí uma sequenciazinha de seis narrações até concluir as Montanhas da Loucura. Essas narrações, elas não dá para fazer de outra forma por questões técnicas, né? Simplesmente não dá. Então vamos começar hoje com essa primeira. E aí, como são 6 contos, 6 narrativas, né? Ao fim dos quais nós vamos ter de volta nossos narradores convidados, né? Na sequência do Lovecraft. Mas então, como são 6 narrações, e eu sempre faço essa introduçãozinha aqui, nós temos bastante espaço e tempo para falar sobre a obra, sobre a vida do Lovecraft, né? Vocês lembram que nós estávamos comentando, eu vinha de 28, 29 foi aquele interregno, aquele ano do divórcio dele, um ano em que ele não criou nada. Em 30 nós tivemos a última, O Sussurro nas Trevas, uma ótima história, 1930. E agora então em 31 ele escreveu A Montanhas da Loucura, sendo que foi uma obra bastante incompreendida na época. Inclusive o Lovecraft chegou a dizer que a má recepção dela praticamente quase que tinha acabado com a carreira dele. Felizmente não foi o caso, né? Então, essa obra ele apresentou, já tinha acontecido antes algumas vezes, né, por razões variadas, ou porque é muito horrível, ou porque é muito isso, ou porque é muito aquilo. A Weird Tales resolveu não publicar. Dessa vez porque supostamente, segundo o editor lá, era muito longa a história. Bom,
Era muito longa, era muito longa. Ele não quis publicar. Como se trata de uma história de ficção científica, uma ficção científica Lovecraftiana, portanto, perpassada de horror, né? Bastante inserida no mito Cthulhu, eu vou falar nisso, não sei se hoje ainda, mas mais adiante. Como eu digo, temos aí 6 introduções para falar de uma das Montanhas da Loucura. Ele não quis publicar. E o Lovecraft recorreu a uma publicação do mesmo formato, mesmo estilo da Weird Tales, mas focada mais em ficção científica. Possivelmente até mais apropriado para as Montanhas da Loucura, que é o Astounding Stories. E no Astounding Stories foi de fato publicado. Foi publicado em pedaços também. Não foi publicado de uma vez só. Poderia ter sido na Weird Tales, mas o cara não quis. Bem, isso daí é um primeiro comentário sobre essa obra. Essa é uma obra muito mencionada assim, sempre que se fala de Lovecraft, e na verdade, da maior parte dos autores, se busca ver influências, onde que se inspirou, tal, tal, tal. E é manjadíssimo dizer que o Montanhas da Loucura foi inspirada por uma obra do Edgar Allan Poe, o único romance do Edgar Allan Poe, que é As Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Nantucket. Tem de fato bastante semelhança. Eu vou até ter que comentar um pouquinho sobre o Edgar Allan Poe e essa obra dele, mas é bem diferente na realidade. Tem uma semelhança que o romance do Poe, a parte final dele, é ambientada na Antártida, como todo o Montanhas da Loucura é, né? Esse Aventuras do Arthur Gordon Pym também não teve grande sucesso. O Edgar Allan Poe não gostou muito depois de um tempo, chegou a dizer que era uma história bem tola. Eu gosto bastante, eu li há muitos anos atrás As Aventuras do Arthur Gordon Pym. O Montanhas da Loucura é uma obra superior, na minha opinião. O Edgar Allan Poe que me perdoe lá onde ele estiver, mas o Montanhas da Loucura é superior. Tem uma influênciazinha, claro que tem. Agora, a história do Arthur Gordon Pym, o fulcro dela, o tema central é a Terra Oca, né? Aquela teoria que vocês já devem ter ouvido falar. Agora, esse traço de influência, ela é bastante... Já comentamos muito isso, né? Se você for ver, a obra do Edgar Allan Poe é inspirada num escritor não muito famoso, J.N. Reynolds, um outro americano, que escreveu uma série de histórias. Ele escreveu sobre a Terra Oca também. E claramente teve uma influência do Reynolds sobre o Edgar Allan Poe. E influências por influências, o Reynolds escreveu uma história chamada Mocha, a Baleia Branca. Já ouviram falar de Baleia Branca, né? Mocha, a Baleia Branca, Moby Dick, a Baleia Branca. Bom, mais inspirado, ou muito inspirado do que seja, né? Porque essa baleia branca é um monstro também no Pacífico que mata um monte de gente até que ela é morta no fim. Grosso modo, a linha do Melville escreveu a famosíssima Moby Dick, né? Então, essas influências, elas são sempre assim mesmo. Acontecem desse jeito. Essa é mencionada a história mais... o Arthur Gordon Pym, a base do Montanhas da Loucura, modo de dizer, né? Eu lá não sei se vou acabar narrando aqui a Aventuras do Arthur Gordon Pym, foge um pouco, é fantástico e tal, mas é um romance, é grande, não sei, vamos ver, a não ser que algum de vocês peça, né? E esse eu acho que é uma boa introdução para hoje, assim, depois eu vou falar muito sobre uma coisa que eu já vou deixar encaminhado logo. Montanhas da Loucura é puro mito Cthulhu, é ficção científica, puro mito Cthulhu. E como nas últimas obras do Lovecraft com o mito Cthulhu, ele vem condensando, ele vem compactando, ele vem fazendo conexões cada vez maiores, vem adensando esse mundo, esse universo aí do mito Cthulhu. Aí isso eu deixo para comentar na postagem da semana que vem, né? As conexões, tem um monte de conexões para trás e para frente, dimensões de coisas do ambiente que rola na história, Montanha da Loucura, com outras obras do Lovecraft. É o próprio modelo de funcionamento do mito Cthulhu.
não só o Lovecraft, mas os caras do círculo, né? Que vão criando histórias, que vão se conectando umas com as outras. Então aqui na Montanhas da Loucura temos Necronômico, tem um monte de coisa. Então vamos deixar para a próxima semana eu fazer um comentário mais focado. Hoje eu falei das influências e da origem da publicação. Na semana que vem eu vou falar mais sobre essas conexões, né? Os tentáculos, por assim dizer, que saem das Montanhas da Loucura e se conectam em outras obras do Lovecraft. E mais adiante a gente vai falar, essa é uma obra que teve uma influência enorme, né? Ela virou filme, virou um monte de coisa, que depois a gente fala numa terceira ou mais para frente. Então, era isso que eu tinha para falar. Como sempre, eu já vou dar uma adiantada no interlúdio de horror da semana que vem. É pedido, como quase sempre no interlúdio de horror, eu tenho atendido a pedidos, como foi semana passada naquela história lá do Nerval, né? A Mão Encantada. Teve bastante, apesar de não ser exatamente terror, ser uma coisa mais uma fantasia assim, teve bastante boa aceitação. Eu achei legal. Eu já imaginava que o público diferenciado aqui do canal fosse gostar. Na semana que vem vai vir um outro francês. A história é uma história muito interessante, mas é difícil até dar pista. Para o título, tem uma máscara envolvida aí na história. Acho que também as pistas estão ficando difíceis de chegar a alguém a alguma coisa, né? Mas muito bem, vamos lá. Vocês vão ver no aviso da comunidade o que vem por aí. É um outro francês. Bem, hoje então, primeira parte de As Montanhas da Loucura, 1931, H.P. Lovecraft. Uma obra-prima. Divirtam-se, espero que gostem, certamente vão gostar. E vamos lá. Abraço, fiquem bem. Nas Montanhas da Loucura, H.P. Lovecraft, 1931. Parte 1. Vejo-me obrigado a falar porque os homens de ciência recusaram-se a seguir os meus conselhos sem saber porquê. É muito a contragosto que revela as razões que tenho para me opor à possível invasão da Antártida. Acompanhada de uma ampla busca por fósseis e projetos para perfurar e derreter vários pontos da ancestral calota polar em grande escala. E reluto ainda mais porque o meu alerta pode ser em vão. Dúvidas em relação aos fatos reais, tais como os revelo, são inevitáveis. Contudo, se eu suprimisse o que talvez pareça extravagante, não restaria nada. As fotografias terrestres e aéreas mantidas em segredo até agora contarão a meu favor, pois são particularmente vívidas e detalhadas. Mesmo assim, podem ter a veracidade posta em xeque devido aos grandes requintes concebíveis em farsas bem tramadas. Os desenhos à tinta, é claro, serão descartados como simples embustes, não obstante a estranheza da técnica que há de suscitar comentários e perplexidade entre os especialistas em arte. No fim, nada me resta senão confiar no juízo e no renome dos poucos líderes científicos que gozam, por um lado, do pensamento independente necessário para analisar a execranda capacidade persuasiva dos meus dados à luz de certos ciclos míticos primordiais e deveras espantosos, e pelo outro, de influência suficiente para impedir o mundo exploratório como um todo de levar a cabo qualquer plano brusco e demasiado ambicioso na região daquelas montanhas da loucura. É uma lástima que homens de reputação obscura como eu e os meus colegas, ligados apenas a uma pequena universidade, tenham poucas chances de causar impressão em assuntos de natureza singularmente bizarra ou controversa. Também conta contra nós o fato de não sermos, em sentido estrito, especialistas nas áreas com as quais acabamos envolvidos. Como geólogo, meu objetivo com a expedição da Universidade do Miskatonic era apenas coletar espécimes de rocha e de solo em grandes profundezas nas diversas partes do continente antártico, com o auxílio da notável perfuratriz concebida pelo professor Frank H. Peabody, do Departamento de Engenharia. Eu não tinha a intenção de conduzir trabalhos pioneiros em nenhuma outra área.
mas nutria a esperança de que o uso do novo dispositivo mecânico em diferentes pontos ao longo de rotas conhecidas pudesse revelar materiais até então inalcançados pelos métodos comuns de coleta. A perfuratriz de Peabody, como o público soube a partir dos nossos relatórios, era uma máquina única e radical graças à leveza, à portabilidade e à capacidade de combinar o princípio da perfuração artesiana convencional com o princípio da perfuração circular, a fim de vencer em pouco tempo estratos de dureza variável. A ponta de aço, as hastes articuladas, o motor a gasolina, a torre desmontável de madeira, os apetrechos para dinamitação, os cabos elétricos, o trado para o carreamento dos detritos e a tubulação seccionada para as perfurações com 12 centímetros de calibre e até 300 metros de profundidade formavam, somados a todos os acessórios necessários, uma carga total que podia ser transportada em 3 trenós puxados por 7 cães cada um, graças à esplêndida liga de alumínio de que quase todos os objetos metálicos eram feitos. 4 grandes aviões Dornier, desenhados especialmente para voos nas excepcionais altitudes necessárias à exploração do platô antártico e dotados de sistemas de partida rápida e de aquecimento para o combustível criados por Peabody, podiam transportar todo o grupo da expedição desde a base estabelecida nos arredores da Grande Barreira de Gelo até diversos pontos mais para dentro do continente, onde podíamos servir-nos dos cães. Planejávamos cobrir a maior área possível durante uma estação antártica, ou até mais, se necessário, trabalhando principalmente nas cordilheiras e no platô ao sul do Mar de Ross, regiões exploradas em diferentes graus por Shackleton, Amundsen, Scott e Byrd. Devido às frequentes mudanças de acampamento, feitas de avião e envolvendo distâncias grandes a ponto de ter alguma importância geológica, esperávamos descobrir uma riqueza de material sem precedentes, em especial no estrato pré-cambriano, do qual tão poucos espécimes antárticos haviam sido coletados. Também pretendíamos obter a maior variedade possível das rochas fossilíferas superiores, uma vez que os primórdios da vida no reino inóspito do gelo e da morte são de suma importância para o nosso conhecimento relativo ao passado da Terra. Sabemos que em outras épocas o continente antártico teve um clima temperado e até mesmo tropical e que abrigou uma fauna e uma flora das quais os líquens, os animais marinhos, os aracnídeos e os pinguins do extremo norte são simples remanescências, e esperávamos ampliar a variedade, a precisão e os detalhes relativos a esses dados. Quando uma perfuração revelava resquícios fossilíferos, nós aumentávamos o buraco com dinamite para obter espécimes com o tamanho e as condições adequadas. Nossas perfurações, cuja profundidade variava conforme as características do solo ou da rocha no estrato superior, estavam limitadas a superfícies expostas ou quase expostas, quase sempre localizadas em encostas e elevações por causa da calota de gelo sólido, com 1,5 a 3 km de espessura, que recobre as regiões inferiores. Não tínhamos tempo a perder perfurando simples glaciações, embora Peabody tivesse desenvolvido um método para enterrar eletrodos de cobre em perfurações próximas e assim derreter áreas limitadas de gelo com a corrente de um dínamo a gasolina. É este plano, que só poderíamos levar a efeito de maneira experimental em uma expedição como a nossa, que a futura expedição de Starkweather e Moore pretende seguir, a despeito dos alertas que fiz desde o nosso retorno da Antártida. O público conhece a expedição da Miskatonic graças aos frequentes relatórios que enviávamos para o Arkham Advertiser e para a Associated Press, e também aos artigos que eu e Peabody publicamos mais tarde. Estávamos em 4 professores da universidade: Peabody, Lake, do Departamento de Biologia, Atwood, do Departamento de Física e também meteorologista, e eu, representando o Departamento de Geologia e encarregado de chefiar o grupo, e contávamos com o auxílio de 16 assistentes, 7 alunos de pós-graduação da Miskatonic e 9 hábeis mecânicos.
Dos 16, 12 eram capacitados como pilotos de avião, mas apenas 2 eram operadores de rádio competentes. 8 entendiam de navegação com bússola e sextante, bem como Peabody, Atwood e eu. Além do mais, nossos 2 navios, antigos baleeiros de madeira, reforçados para a navegação em águas geladas e dotados de vapor extra, dispunham de tripulação completa. A Fundação Nathaniel W. Pickman, com o auxílio de algumas contribuições especiais, financiou a expedição. Assim, os preparativos foram planejados com todo o cuidado, apesar da ausência de grande publicidade. Os cães, os trenós, as máquinas, os materiais do acampamento e as peças ainda desmontadas dos nossos 5 aviões foram entregues em Boston, onde os nossos navios foram carregados. Estávamos muito bem equipados para o nosso objetivo, e em todos os assuntos relativos às provisões, ao regime, ao transporte e às construções do acampamento, nos beneficiamos com o excelente exemplo deixado por muitos predecessores recentes e excepcionalmente brilhantes. Foi o número e o renome desses predecessores que levaram a nossa expedição, por maior que fosse, a ser tão pouco notada pelo mundo em geral. Conforme os jornais noticiaram, zarpamos do porto de Boston no dia 2 de setembro de 1930. Descemos pelo litoral, atravessamos o Canal do Panamá e paramos nas ilhas Samoa e em Hobart, na Tasmânia, onde nos abastecemos com os últimos suprimentos. Nenhum dos integrantes da expedição havia estado antes nas regiões polares e, portanto, depositávamos muita confiança nos capitães J. B. Douglas, no comando do Brig Arkham, e responsável pelo grupo marítimo, e Georg Thorfinsen, no comando da barca Miskatonic, ambos baleeiros veteranos nas águas antárticas. Enquanto deixávamos o mundo habitado para trás, o sol descia cada vez mais baixo no norte e permanecia cada vez mais tempo acima do horizonte, a cada dia que passava. Próximo ao paralelo 62 de latitude sul, avistamos os primeiros icebergs, objetos de superfície plana com lados verticais, e antes de adentrar o Círculo Polar Antártico, no dia 20 de outubro, com as devidas cerimônias, já estávamos enfrentando problemas com o gelo. A temperatura cada vez mais baixa começou a preocupar-me um bocado após a nossa longa viagem pelos trópicos, mas tentei reunir forças para os rigores ainda maiores que estavam à nossa espera. Em muitas ocasiões, os curiosos fenômenos atmosféricos eram motivo de grande encantamento para mim. Entre os efeitos mais impressionantes estava uma miragem muito vívida, a primeira que vi, nas quais icebergs distantes surgiam como as muralhas de fortalezas cósmicas inimagináveis. Avançando em meio ao gelo, que por sorte não era muito extenso nem muito compacto, voltamos a navegar em águas abertas ao chegar na latitude 67 sul, longitude 175 leste. Na manhã do dia 26 de outubro, um forte clarão apareceu no sul, e antes do meio-dia sentimos um arrepio de emoção ao vislumbrar a vasta e sobranceira cordilheira nevada que assomava e encobria todo o panorama à frente. Por fim, havíamos encontrado o posto avançado do enorme continente desconhecido e do críptico universo da morte gélida. Os picos eram sem dúvida a Cordilheira do Almirantado, descoberta por Ross, e assim teríamos a tarefa de dar a volta no Cabo Adair e descer a costa oeste da Terra de Vitória até chegar ao local planejado para nossa base, na orla do Estreito de McMurdo, junto ao pé do vulcão Erebus, na latitude 77,9 sul. O último trecho da viagem foi vívido e instigante, com enormes picos inóspitos assomando o tempo inteiro a oeste, enquanto o sol baixo do meio-dia boreal, ou o sol ainda mais baixo, que roça o horizonte austral à meia-noite, derramava os tênues raios rubros por sobre a neve branca. O gelo e os cursos d'água azulados e os pequenos trechos negros nas encostas de granito exposto. Pelos cumes desolados sopravam furiosas rajadas intermitentes do terrível vento antártico, cujas cadências, por vezes, traziam vagas sugestões de um assovio musical primitivo e semissenciente.
com notas em várias frequências que, por alguma razão mnemônica subconsciente, pareciam-me inquietantes e até mesmo agourentas. Algo no panorama fez-me pensar nas estranhas e inquietantes pinturas asiáticas de Nicholas Hirsch e nas descrições ainda mais estranhas e inquietantes do infame platô de Leng, mencionado no temível Necronomicon do árabe louco Abdul al-Azred. Mais tarde lamentei ter examinado este livro monstruoso na biblioteca da universidade. No dia 7 de novembro, após perder de vista a cordilheira a oeste, passamos pela ilha Franklin e no dia seguinte divisamos os cones do Monte Erebus e do Monte Terror na ilha de Ross, logo à frente com a longa fileira dos Montes Perry mais além. A leste estendia-se a linha baixa e branca da Grande Barreira de Gelo, que se erguia perpendicularmente a uma altura de 60 metros, como os penhascos rochosos de Quebec, e marcava o fim da navegação rumo ao sul. À tarde, entramos no Estreito de McMurdo e nos mantivemos ao largo, protegidos pelo fumegante Monte Erebus. O pico escoriáceo sobranceava a quase 3.900 metros no céu oriental, como uma gravura japonesa do sagrado Monte Fuji, e mais além se erguia o vulto branco e fantasmagórico do Monte Terror, um vulcão extinto com 3.300 metros de altitude. Nuvens de fumaça saíam do Erebus a intervalos regulares, e um dos assistentes, um jovem brilhante chamado Danforth, apontou o que parecia ser lava no alto da encosta nevada, e acrescentou que a montanha, descoberta em 1840, sem dúvida havia inspirado Poe, quando, 7 anos mais tarde, escreveu sobre as lavas que rolam inquietas, em correntes sulfurosas pelo Yaanek, nos climas extremos do polo, que gemem ao rolar pelo monte Yaanek, nos reinos boreais do polo. Danforth era um grande leitor de livros bizarros e havia falado um bocado a respeito de Poe. Eu mesmo fiquei interessado na cena antártica, da única história longa de Poe, a perturbante e enigmática narrativa de Arthur Gordon Pym. Na orla inóspita e na elevada barreira de gelo mais ao fundo, miríades de grotescos pinguins grasnavam e batiam as asas, enquanto gordas focas apareciam na água, nadando ou repousando nos enormes fragmentos de gelo que deslizavam vagarosamente ao redor. Usando pequenos botes, vencemos a difícil travessia e chegamos à ilha de Ross nas primeiras horas do dia 9, levando um cabo de cada navio e preparando-nos para descarregar os equipamentos por meio de um sistema de boia a calção. Nossas sensações logo ao pisar no solo antártico foram pungentes e complexas, embora neste ponto em particular as expedições lideradas por Scott e por Shackleton houvessem nos precedido. Nosso acampamento na orla congelada ao pé da encosta vulcânica era apenas provisório. O quartel-general ficava a bordo do Arkham. Descarregamos todo o equipamento de perfuração, os cães, os trenós, os tanques de gasolina, o aparelho experimental para derreter o gelo, as câmeras comuns e aéreas, as peças dos aviões e outros acessórios, incluindo 3 pequenas estações de rádio portáteis, além daquelas nos aviões, capazes de manter contato com o equipamento do Arkham, de qualquer lugar do continente antártico que pudéssemos visitar. O equipamento do navio, capaz de se comunicar com o mundo exterior, transmitiria boletins de notícia para a poderosa estação de rádio do Arkham Advertiser, em Kingsport Head, Massachusetts. Planejávamos terminar nosso trabalho em um único verão antártico, mas, caso a tarefa se mostrasse além das nossas capacidades, passaríamos o inverno no Arkham e mandaríamos o Miskatonic para o norte, antes que as águas congelassem, a fim de buscar suprimentos para mais um verão. Não me parece necessário repetir o que os jornais mencionaram sobre o início dos trabalhos. A escalada do Monte Erebus, as escavações bem-sucedidas em diversos pontos da ilha de Ross e a singular velocidade com que o aparato de Peabody as executava, mesmo em camadas de rocha sólida. Os testes preliminares do equipamento para derreter o gelo,
a perigosa subida à Grande Barreira, com trenós e suprimentos, e a montagem de 5 enormes aviões no acampamento situado no alto da barreira. Nossa equipe em terra, 20 homens e 55 cães do Alasca, gozava de saúde extraordinária, embora até esse ponto não houvéssemos sofrido com temperaturas demasiado baixas, nem tempestades de vento. Durante a maior parte do tempo, o termômetro oscilava entre -18 e -7 ou -4 graus, e nossa experiência com os invernos da Nova Inglaterra havia nos preparado para rigores como esses. O acampamento na barreira era semipermanente e funcionava como armazém temporário de gasolina, provisões, dinamite e outros suprimentos. Apenas 4 aviões eram necessários para carregar o material da expedição. O quinto, tripulado por um piloto e 2 homens dos navios, permanecia no armazém temporário como meio de resgatar-nos a partir do Arkham, caso todos os aviões exploradores fossem perdidos. Mais tarde, quando não estávamos usando os aviões para transportar material, empregávamos 1 ou 2 para fazer o transporte da equipe entre o armazém temporário e outra base permanente no grande platô que se estende 1.000 ou 1.100 quilômetros ao sul, além da geleira Birdmore. Apesar dos relatos quase unânimes sobre as ventanias e tempestades formidáveis que descem do platô, resolvemos dispensar qualquer base intermediária. Arriscamo-nos em nome da economia e da provável eficácia do plano. Notícias transmitidas pelo rádio fizeram menção ao emocionante voo de 4 horas sem escalas que a nossa esquadra fez através do platô gelado no dia 21, em meio aos enormes picos que se erguiam no oeste e aos silêncios inexplorados que ecoavam o som dos motores. O vento foi um obstáculo apenas moderado, e nossos radiogoniômetros ajudaram-nos a atravessar a densa névoa com a qual nos deparamos. Quando a colossal elevação assomou à nossa frente entre as latitudes 83 e 84, sabíamos ter chegado à geleira Birdmore, a maior geleira de vale no mundo, e também que o mar congelado estava dando lugar a um litoral inóspito e montanhoso. Por fim, estávamos entrando de fato num ancestral mundo branco, entregue à morte através dos éons no sul absoluto. E no instante mesmo em que nos demos conta, avistamos o pico do Monte Nansen, no leste distante, erguendo-se a mais de 4.500 metros. O estabelecimento da base sul, acima da geleira, na latitude 86,7, longitude 174,23 leste, e as perfurações e dinamitações espantosamente rápidas e eficazes realizadas em diversos pontos durante as viagens de trenó e os breves voos de aviões entraram para os anais da história, bem como a escalada árdua e triunfante do Monte Nansen, empreendida por Peabody e 2 alunos de pós-graduação, Gedney e Carroll, nos dias 13 a 15 de dezembro. Estávamos a cerca de 2.500 metros acima do nível do mar, e quando perfurações experimentais revelaram chão sólido sob uma camada de neve e gelo de apenas 4 metros em certos pontos, fizemos amplo uso do pequeno aparato derretedor e das perfuratrizes e dos explosivos em diversos locais onde nenhum outro explorador havia pensado em coletar espécimes minerais. Os granitos pré-cambrianos e os arenitos Beacon, assim obtidos, confirmaram a nossa suspeita de que o platô tinha uma composição idêntica à maior parte do continente a oeste, embora esta diferisse um pouco das regiões a leste abaixo da América do Sul, que, segundo pensávamos na época, formariam um continente menor e independente, graças a uma junção congelada do Mar de Ross com o Mar de Weddell, embora Byrd tenha desmentido a hipótese desde então. Em alguns dos arenitos, dinamitados e cinzelados depois que as perfurações revelaram-lhes a natureza, encontramos marcas e fragmentos fósseis de extraordinário interesse, em especial samambaias, algas marinhas, trilobitas, crinoides e moluscos como lingulídeos e gastrópodes, sendo que todos pareciam ter desempenhado um papel importante na história primordial da região. Também havia uma estranha formação triangular estriada com cerca de 30 centímetros no diâmetro máximo,
que Lake montou a partir de 3 fragmentos de ardósia trazidos por uma explosão em grande profundidade. Os fragmentos foram colhidos em um ponto mais a oeste, próximo à Cordilheira da Rainha Alexandra, e Lake, como biólogo, parecia ver na estranha marca algo particularmente enigmático e instigante, embora o meu olhar geológico visse pouco mais do que alguns efeitos ondulatórios bastante comuns em rochas sedimentares. Uma vez que a ardósia não passa de uma formação metamórfica contra a qual um extrato sedimentar é pressionado, e uma vez que a simples pressão causa distorções em quaisquer marcas pré-existentes, não vi qualquer motivo para espanto na depressão estriada. No dia 6 de janeiro de 1931, Lake, Peabody, Danforth, todos os 6 alunos, 4 mecânicos e eu voamos por cima do Polo Sul em 2 dos grandes aviões e fomos obrigados a fazer uma aterrissagem forçada por conta de uma ventania, que por sorte não evoluiu para uma tempestade. Este foi, conforme os jornais noticiaram, apenas um dentre vários voos de observação nos quais tentávamos registrar novas características topográficas em áreas ainda inexploradas. Nossos primeiros voos foram um tanto decepcionantes neste aspecto, embora tenham nos oferecido magníficos exemplos das fantásticas miragens existentes nas regiões polares, das quais a viagem pelo mar já havia oferecido uma pequena amostra. Montanhas longínquas pairavam no céu como cidades encantadas, e muitas vezes todo aquele mundo branco dissolvia-se no panorama de ouro, prata e matizes escarlates que remetia aos sonhos dançanianos e a uma expectativa aventureira enfeitiçada pelo baixo sol da meia-noite. Em dias nublados, enfrentávamos problemas consideráveis para voar, pois nessas condições a terra nevada e o céu fundiam-se em um vazio opalescente sem horizonte visível que marcasse a junção entre os dois. No fim, resolvemos pôr em prática o plano original de voar 800 quilômetros para o leste, com todos os 4 aviões exploradores, e estabelecer uma nova subbase em um ponto que, segundo a nossa concepção equivocada, ficaria na menor divisão continental. Amostras geológicas colhidas por lá seriam um tanto desejáveis para fins de comparação. Nossa saúde permanecia excelente. O suco de limão compensava a dieta constante de comida salgada e enlatada, e as temperaturas quase sempre acima de menos 18 graus permitiam-nos dispensar as peles mais pesadas. Estávamos em pleno verão, e com a pressa e os cuidados necessários, poderíamos concluir os trabalhos até março e evitar o tédio de um inverno passado na longa noite antártica. Muitas tempestades de vento implacáveis haviam nos assolado vindas do oeste, porém evitamos maiores estragos graças à engenhosidade de Atwood, que concebeu abrigos rudimentares para os aviões e quebra-ventos feitos com pesados blocos de neve, e sugeriu que reforçássemos as instalações do acampamento principal com neve. Nossa boa estrela e a nossa eficiência pareciam quase sobrenaturais. O mundo exterior conhecia o nosso plano e foi devidamente informado quanto à estranha e obstinada insistência de Lake para que fizéssemos uma viagem de exploração a oeste, ou, a bem dizer, a noroeste, antes da mudança definitiva para a nova base. Dava a impressão de ter refletido muito e com radical ousadia a respeito da marca triangular estriada na ardósia, e de nela ter percebido certas contradições relativas à natureza e aos períodos geológicos que lhe aguçaram a curiosidade ao máximo, e assim o incitaram a empreender mais perfurações e dinamitações na formação a oeste, de onde os fragmentos exumados haviam saído. Lake tinha a estranha convicção de que a marca seria o rastro deixado por algum organismo volumoso, desconhecido e absolutamente inclassificável em estágio evolutivo avançado, ainda que a rocha pertencesse a uma época tão remota, o período cambriano ou mesmo pré-cambriano, a ponto de excluir não apenas a possibilidade de vida altamente evoluída, mas a de qualquer forma de vida, além dos organismos unicelulares ou, no máximo, dos trilobitas.
Os fragmentos com as estranhas marcas tinham entre 500 milhões e 1 bilhão de anos. Parte 2. Penso que a imaginação popular reagiu com entusiasmo aos boletins de rádio sobre a partida de Lake em direção ao noroeste, rumo a regiões jamais tocadas por passos humanos ou exploradas pela imaginação humana. Embora não tenhamos feito menção às suas desvairadas esperanças de revolucionar toda a biologia e toda a geologia. As expedições de trenó e as escavações preliminares feitas com Peabody e 5 outros entre 11 e 18 de janeiro, marcadas pela perda de 2 cães em uma capotagem durante a travessia de uma das grandes cristas de gelo, revelou cada vez mais ocorrências da ardósia arqueana. E até mesmo eu me interessei pela singular profusão de marcas fósseis no substrato inconcebivelmente ancestral. As marcas, contudo, pertenciam a formas de vida muito primitivas que não encerravam nenhum grande paradoxo, a não ser a ocorrência de certas formas de vida em rochas pré-cambrianas, como parecia ser o caso. Assim, não percebi bom senso algum no pedido de Lake para que fizéssemos um interlúdio em nosso programa. Um interlúdio que precisaria dos 4 aviões, de inúmeros homens e de todo o aparato mecânico da expedição. No fim, não vetei o plano, mas decidi que não acompanharia a expedição a noroeste, por mais que Lake tenha solicitado os meus conhecimentos geológicos. Enquanto estavam longe, permaneci na base com Peabody e 5 homens para tratar dos planos relativos à mudança em direção ao leste. Como parte dos preparativos, um dos aviões havia começado a levar um grande suprimento de gasolina para o estreito de McMurdo, mas esse transporte podia esperar. Fiquei com um trenó e 9 cães, pois seria arriscado ficar sem nenhum meio de transporte, ainda que apenas temporariamente, no mundo desabitado de uma morte que perdura através dos éons. A subexpedição de Lake rumo ao desconhecido, como todos hão de recordar, enviava os próprios boletins a partir dos transmissores de ondas curtas nos aviões, que, por sua vez, eram captados ao mesmo tempo pelo nosso equipamento na base ao sul e pelo Arkham, no estreito de McMurdo, de onde eram retransmitidos para o mundo exterior em ondas de até 50 metros. A partida foi no dia 22 de janeiro, às 4 horas da manhã, e a primeira mensagem que recebemos chegou apenas 2 horas mais tarde, quando Lake falou em aterrissar para derreter a camada de gelo e começar uma pequena escavação em um ponto situado a 480 quilômetros de distância. 6 horas depois, uma segunda mensagem eufórica falou a respeito de um trabalho digno de Castor, graças ao qual um poço fora cavado e dinamitado, culminando assim na descoberta de fragmentos de ardósia com diversas marcas similares a que havia causado o espanto original. 3 horas mais tarde, um rápido boletim anunciou a retomada do voo, apesar dos fortes ventos contrários, e quando enviei uma mensagem protestando contra mais este risco, Lake respondeu de maneira um tanto lacônica que o novo espécime fazia qualquer risco valer a pena. Percebi que o entusiasmo estava prestes a transformar-se em motim e que eu não teria como impedir que pusesse o sucesso de toda a expedição a perigo. Mas era terrível pensar que haveria de embrenhar-se cada vez mais fundo naquela traiçoeira e sinistra imensidão branca de tempestades e mistérios desconhecidos, que se estendia por cerca de 2.400 quilômetros até o litoral conhecido apenas em parte da terra da Rainha Mary e da terra de Knox. Passada mais 1h30, chegou uma mensagem duplamente eufórica do avião de Lake, que por pouco não operou a inversão dos meus sentimentos e fez com que eu desejasse estar na expedição. 22h05, em pleno voo. Após a nevasca, divisamos à nossa frente uma cordilheira maior do que qualquer outra vista até hoje. Talvez se equiparem ao Himalaia, a dizer pela altura do platô. Latitude provável 76,15,
longitude 113,10 leste. Vai até onde a vista alcança para os dois lados. Suspeita de 2 cones fumegantes, todos os cumes pretos e nenhum coberto de neve. A ventania impede a navegação. Logo a seguir, Peabody e eu e os homens ficamos com a respiração suspensa junto do receptor. A simples ideia daquela titânica barreira montanhosa a 1.100 quilômetros de distância exacerbou o nosso espírito aventureiro. E muito nos alegrou saber que a descoberta tocara a nossa expedição, embora não a nós próprios. Depois de mais meia hora, Lake fez outro contato. O avião de Moulton foi obrigado a aterrissar no platô junto aos sopés, mas ninguém se feriu e talvez o estrago tenha conserto. Vamos transferir o essencial para os outros 3 na hora de retornar, ou se os outros deslocamentos forem necessários. Mas por hora não há necessidade de mais voos longos. As montanhas ultrapassam a capacidade da imaginação. Farei um voo de reconhecimento no avião de Carroll, com toda a carga em terra. Os senhores não fazem ideia do que estamos vendo. Os picos mais altos devem passar de 10.000 metros. O Everest perdeu a vez. Atwood fará as medições com o teodolito, enquanto eu e Carroll nos encarregamos do voo de reconhecimento. O mais provável é que eu estivesse errado quanto aos cones, pois as formações parecem estratificadas. Talvez sejam de ardósia pré-cambriana misturada a outros estratos. Estranhos efeitos no horizonte. Seções de cubos regulares grudadas aos cumes mais altos. Panorama maravilhoso à luz fúlgida do sol baixo. Como a terra de mistérios em um sonho, ou o portal para um mundo desconhecido de maravilhas inexploradas. Queria que o senhor estivesse aqui para estudar. Ainda que em termos técnicos fosse hora de dormir, nenhum de nós pensou por um instante sequer em ir para a cama. O mesmo deve ter acontecido no estreito de McMurdo, onde o armazém temporário e o Arkham recebiam as mensagens. Pois o capitão Douglas enviou uma mensagem felicitando a todos pela importante descoberta, e Sherman, o responsável pelo armazém, repetiu as felicitações. Evidente que lamentamos o avião danificado, mas torcemos para que o estrago pudesse ser consertado sem grandes dificuldades. Às 23 horas, chegou outra mensagem de Lake. Eu e Carroll estamos sobrevoando os sopés mais altos. Não nos atrevemos a explorar os picos mais altos com este tempo, porém mais tarde vamos tentar. A subida foi medonha e é difícil voar a essa altitude, mas vale o esforço. A cordilheira é maciça, então não consigo ver mais além. Os picos mais altos ultrapassam o Himalaia e são muito esquisitos. A cordilheira parece ser composta de ardósia pré-cambriana, com sinais de vários outros estratos sublevados. Enganei-me quanto ao vulcanismo. Estende-se para os dois lados até onde a vista alcança. A neve cessa por volta dos 6.500 quilômetros de altitude. Estranhas formações nas montanhas mais elevadas. Grandes blocos cúbicos atarracados com lados perfeitamente verticais e linhas retangulares de muralhas verticais atarracadas, como os antigos castelos asiáticos, engastados em rocha nas pinturas de Herrick. Impressionantes de longe, voamos até chegar mais perto, e Carroll chegou a cogitar que sejam formados por partes separadas, mas a impressão deve ser resultado das intempéries. Muitas extremidades apresentam desgastes e erosão, como se houvessem passado milhões de anos expostas a tempestades e mudanças climáticas. Algumas partes, e em especial as partes mais altas, parecem feitas de uma rocha mais clara do que qualquer outro extrato visível nas encostas, o que indica uma origem cristalina. Durante um voo rasante, avistamos inúmeras bocas de caverna, algumas de contorno muito regular, quadrado ou em semicírculo. O senhor precisa vir investigar. Acho que vi uma formação quadrada no alto de um cume. A altura parece ser entre 15.000 e 10.000 metros. Estamos a 6.500 metros em um frio de rachar.
O vento uiva e assovia enquanto atravessa os desfiladeiros e entra e sai das cavernas, mas até agora não ofereceu riscos ao voo. Por mais meia hora, Lake teceu comentários intermináveis e manifestou a intenção de escalar alguns cumes a pé. Respondi que eu o acompanharia assim que pudesse mandar um avião, e que Peabody e eu nos encarregaríamos de traçar o melhor plano para a gasolina. Onde e como concentrar o suprimento em vista da mudança da expedição. Sem dúvida, as operações de Lake, bem como as atividades aeronáuticas, exigiriam o transporte de uma grande quantidade de combustível até a nova base, que pretendia estabelecer no pé das montanhas. E talvez o voo a leste não pudesse ser realizado ainda naquela estação. Assim, chamei o capitão Douglas e pedi que descarregasse a maior quantidade possível dos navios e transportasse-a para o topo da barreira, com a única matilha que nos restava. Precisávamos traçar um caminho em linha reta através da região desconhecida, entre Lake e o Estreito de McMurdo. Mais tarde, Lake entrou em contato para dizer que seria mais propício manter o acampamento onde o avião de Moulton fora obrigado a aterrissar, e onde os reparos já estavam em andamento. A camada de gelo era muito fina, com o chão escuro visível aqui e acolá, e o plano era derreter o gelo e detonar o solo naquele exato ponto antes de empreender qualquer escalada ou viagem de trenó. Falou sobre a majestade inefável do cenário e sobre a estranha sensação de estar abrigado pela fileira de vastos pináculos silenciosos, e erguer-se como uma muralha que tocava o céu nos confins do mundo. As observações feitas com o teodolito de Atwood determinaram que os 5 picos mais altos tinham entre 9.150 e 10.360 metros de altura. O panorama arrasado pelo vento sem dúvida foi motivo de perturbação para Lake, pois sugeria a existência de rajadas prodigiosas, mais violentas do que tudo o que havíamos encontrado até então. O acampamento localizava-se a pouco mais de 8 quilômetros do ponto onde os sopés mais altos erguiam-se de repente. Quase flagrei uma nota de alarme subconsciente naquelas palavras, transmitidas através de um vazio glacial de 1.100 quilômetros, quando pediu que todos abandonassem a nova região o mais depressa possível. Estava se preparando para descansar após um dia inteiro de pressa, esforço e resultados quase sem precedentes. Na manhã seguinte, tive uma conversa a 3 pelo rádio com Lake e o capitão Douglas. Combinamos que um dos aviões de Lake voaria até a minha base para buscar-me, junto com Peabody e outros 5 homens, e transportar todo o combustível que pudesse. O restante, a depender da nossa decisão quanto à viagem a leste, poderia esperar mais alguns dias, uma vez que Lake tinha gasolina suficiente para as necessidades imediatas do acampamento e das perfuratrizes. Por fim, a antiga base sul teve de ser reabastecida, porém, se adiássemos a viagem a leste, não a usaríamos antes do verão seguinte, e neste meio tempo, Lake precisaria despachar um avião para explorar uma rota direta entre as novas montanhas e o Estreito de McMurdo. Peabody e eu nos preparamos para fechar a base por um período curto ou longo, conforme o caso. Se passássemos o inverno na Antártida, o mais provável seria voar direto da base de Lake para o Arkham, sem retornar. Algumas das nossas tendas cônicas já estavam reforçadas com blocos de neve endurecida, e então resolvemos completar o serviço estabelecendo um vilarejo esquimó completo. Graças a um generoso estoque de barracas, Lake dispunha de tudo o que a base poderia precisar, mesmo após a nossa chegada. Enviei uma mensagem dizendo que Peabody e eu estaríamos prontos para a jornada em direção ao norte, após um dia de trabalho e uma noite de descanso. Não pudemos manter o ritmo do trabalho após as 16 horas, no entanto. Por volta deste horário, Lake começou a enviar mensagens absolutamente extraordinárias e eufóricas. Seu dia de trabalho havia começado de maneira nada auspiciosa, pois um reconhecimento aéreo das superfícies rochosas quase expostas revelou uma ausência total dos estratos arqueanos e primordiais que procurava, e que, ademais,
formavam parte importante dos pináculos colossais, que avultavam a uma distância tentadora do acampamento. As rochas avistadas pareciam ser arenitos jurássicos e comanchianos e xistos permianos e triássicos, com ocorrências esparsas de afloramentos negros e reluzentes, que sugeriam um carvão duro e rico em ardósia. Lake ficou um tanto desanimado, pois esperava encontrar amostras com mais de 500 milhões de anos. Acreditava que, para redescobrir o veio de ardósia arqueana no qual havia encontrado as estranhas marcas, teria de fazer uma longa viagem de trenó desde os sopés até as encostas mais íngremes das gigantescas montanhas. Mesmo assim, estava decidido a fazer perfurações locais de acordo com o programa geral da expedição, e assim montou a perfuratriz e pôs 5 homens a trabalhar consigo enquanto os outros terminavam de montar o acampamento e consertar os estragos no avião. A rocha mais macia à vista, um arenito encontrado a cerca de 400 metros do acampamento, foi escolhida como local das primeiras extrações, e a perfuratriz fez excelente progresso sem que muitas detonações suplementares fossem necessárias. Por volta de 3 horas mais tarde, logo após a primeira detonação de grandes proporções, os gritos da equipe de perfuração fizeram-se ouvir, e o jovem Gedney, que atuava como capataz, chegou correndo ao acampamento com a espantosa notícia. A equipe tinha encontrado uma caverna. No início da perfuração, o arenito havia dado vez a um veio de calcário comanchiano, repleto de minúsculos fósseis de cefalópodes, corais, equinoides e espiríferos, com sugestões ocasionais de esponjas silicosas e ossos de vertebrados marinhos. Estes últimos, provavelmente teleósteos, tubarões e ganoides. Por si só, a descoberta era importante, uma vez que havia revelado os primeiros fósseis coletados pela expedição. Mas quando logo depois a perfuratriz atravessou o extrato em um ponto que parecia ser uma formação oca, uma nova e ainda mais intensa onda de entusiasmo tomou conta dos escavadores. Uma grande explosão revelou o segredo oculto pela superfície, e então, através de uma abertura irregular com talvez 1,5 metros de largura por 1 de espessura, surgiu aos pés dos ávidos pesquisadores uma formação calcária erodida pelas águas subterrâneas que corriam em um mundo tropical extinto mais de 50 milhões de anos atrás. A camada oca não tinha mais de 2 metros, ou 2,5 metros de profundidade, mas estendia-se em todas as direções e apresentava uma leve corrente de ar que sugeria um amplo sistema de galerias subterrâneas. O chão e o teto ostentavam inúmeras estalactites e estalagmites de grandes proporções, algumas das quais se tocavam para formar uma coluna. Mas o mais importante era o enorme depósito de conchas e ossos, que em certos trechos chegava a obstruir a passagem. Arrastada desde florestas ignotas com samambaias arbóreas e fungos mesozoicos e florestas de cicadófitas do período terciário, palmeiras e angiospermas primitivas, a miscelânea óssea continha mais exemplares do Cretáceo, do Eoceno e de outras espécies animais do que um paleontólogo seria capaz de contar ou classificar em um ano inteiro. Moluscos, exoesqueletos crustáceos, peixes, anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos primitivos, grandes e pequenos, conhecidos e desconhecidos. Não admira que Gedney tenha voltado para o acampamento aos gritos, nem que todos os presentes tenham abandonado o serviço e corrido o mais depressa possível em meio ao frio enregelante até o ponto em que a torre assinalava o recém-descoberto portal de acesso a segredos recônditos da Terra e a éons desaparecidos. Depois de apaziguar o primeiro ímpeto de curiosidade, Lake tratou de escrever uma mensagem na caderneta e pediu ao jovem Moulton que voltasse correndo ao acampamento a fim de transmiti-la por rádio. Foi a primeira notícia que recebi sobre a descoberta, na qual se mencionavam conchas primitivas, ossos de ganoides e placodermes, resquícios de labirintodontes e tecodontes,
grandes fragmentos cranianos de mosassauros, vértebras e couraças de dinossauros, dentes e ossos das asas de pterodátilos, fragmentos de arqueoptérices, dentes de tubarões do Mioceno, crânios de pássaros primitivos e crânios, vértebras e outros ossos de mamíferos primitivos como paleotérios, tifodontes, dinoceratos, iracotérios, oreodontes e titanotérios. Não havia nenhum animal mais recente como o mastodonte, o elefante, o camelo verdadeiro, o cervo e as espécies bovinas. E assim, Lake concluiu que os últimos depósitos remontavam ao período Oligoceno e que o extrato oco permanecera ressequido, morto e inacessível durante pelo menos 30 milhões de anos. Por outro lado, a predominância de formas de vida muito primitivas era singular ao extremo. Embora a formação calcária, a dizer pela incrustação de fósseis típicos, como as ventriculites, remontasse sem dúvida ao Comanchiano e não a períodos anteriores, os fragmentos soltos na cavidade rochosa incluíam uma surpreendente quantidade de organismos característicos de períodos mais antigos, tais como peixes rudimentares, moluscos e corais típicos do Siluriano ou do Ordoviciano. A conclusão inevitável era que, naquela parte do mundo, houvera uma espantosa e única continuidade entre as formas de vida de 300 milhões de anos atrás e aquelas de apenas 30 milhões de anos atrás. Até que ponto essa continuidade estendera-se após o Oligoceno, quando a caverna fora bloqueada, estava além de qualquer especulação. De qualquer modo, a chegada do terrível período glacial no Pleistoceno, cerca de 500 mil anos atrás, um mero ontem comparado à idade da caverna, deve ter posto fim a todas as formas de vida primitivas que lograram sobreviver no local. Lake não se deu por satisfeito com a primeira mensagem, mas escreveu e despachou através da neve um segundo boletim que chegou ao acampamento antes que Moulton pudesse retornar. Depois, Moulton ocupou-se do rádio em um dos aviões e assim transmitiu para mim e para que o Arkham retransmitisse para o mundo exterior os frequentes pós-escritos que Lake enviava através de uma série de mensageiros. Quem acompanhou as notícias dos jornais há de se recordar a euforia que os relatos feitos naquela tarde causaram entre os homens de ciência, relatos que, passado todo esse tempo, levaram, enfim, à organização da mesma expedição Starkweather-Moore, que ora tento angustiosamente impedir. Talvez seja melhor reproduzir as mensagens de Lake na íntegra, tal como foram enviadas e traduzidas a partir da taquigrafia a lápis por McTeague, o operador da nossa base. Fowler fez uma descoberta de suma importância nos fragmentos de arenito e calcário coletados após a detonação. Diversas marcas triangulares estriadas, como aquelas na ardose arqueana, provando que a fonte sobreviveu desde 600 milhões de anos atrás até o período comanchiano sem grandes alterações morfológicas ou redução de tamanho. No máximo, as marcas comanchianas parecem mais primitivas ou decadentes. Enfatizar a importância da descoberta na imprensa. Será para a biologia o que Einstein foi para a matemática e a física. Alinha-se ao meu trabalho anterior e expande as conclusões. Parece indicar, conforme eu suspeitava, que na Terra houve um ou mais ciclos de vida orgânica anteriores às mais antigas células arqueozoicas conhecidas. Evoluiu e especializou-se há pelo menos 1 bilhão de anos, quando o planeta ainda era jovem e não podia ser habitado por quaisquer formas de vida ou estruturas protoplásmicas normais. Cabe perguntar quando, onde e como se deu esse desenvolvimento. Mais tarde, ao examinar os fragmentos esqueléticos de grandes sáurios marinhos e terrestres e de mamíferos primitivos, encontrei singulares ferimentos ou danos à estrutura óssea que não podem ser atribuídos a predadores ou animais carnívoros de qualquer período. São de 2 tipos: perfurações retas e profundas e possíveis incisões cortantes. 1 ou 2 casos de ossos arrancados. Poucos espécimes afetados.
Solicitei lanternas elétricas ao acampamento. Pretendo ampliar a área de busca subterrânea, cortando estalactites. Ainda mais tarde, encontrei um fragmento muito peculiar de pedra-sabão, com cerca de 15 centímetros de largura por 4 de espessura, estranho a todas as formações locais visíveis. Esverdeado, porém sem indícios quanto ao período de formação. Superfície curiosamente lisa e irregular, formato de estrela de 5 pontas com as extremidades quebradas e sinais de outras divisões em ângulos agudos no centro da superfície. Pequena depressão lisa no centro da superfície contínua. Estou curioso quanto à origem e às alterações climáticas sofridas. Talvez um estranho caso de erosão aquática. Carroll, ao examiná-la com uma lupa, acha que consegue perceber outras marcas de relevância geológica. Grupos de pontinhos em padrões regulares. Os cães estão irrequietos e parecem odiar a pedra-sabão. Preciso verificar se exala algum odor específico. Enviarei mais notícias assim que Mills trouxer as lanternas e explorarmos a área subterrânea. 22h15. Descoberta importante. Às 21h45, durante o trabalho no subsolo, Ohrendorf e Watkins encontraram um fóssil monstruoso de uma criatura desconhecida em forma de barril. Provavelmente um vegetal, ou então um espécime gigante de radiário marinho desconhecido. Tecido preservado por sais minerais, resistente como o couro, embora apresente espantosa flexibilidade em certas partes. Marcas de pedaços quebrados nas laterais e extremidades. 1,80 m de ponta a ponta, 1 metro de diâmetro central e 30 centímetros de diâmetro nas extremidades. Parece um barril com 5 protuberâncias em vez de aduelas. Fraturas laterais, como que de ramificações menores, estão presentes no equador das protuberâncias. Nos sulcos entre as protuberâncias encontram-se formações curiosas. São cristas ou asas que abrem e fecham como leques, todas muito danificadas, à exceção de uma, que tem mais de 2 metros de comprimento. A disposição das partes lembra certos monstros da mitologia antiga, e em especial as coisas ancestrais mencionadas no Necronomicon. Estas asas parecem ser membranosas e prendem-se à estrutura de um tubo glandular. Minúsculos orifícios visíveis na ponta das asas. As extremidades enrugadas do corpo não oferecem nenhum indício relativo à composição do interior ou às partes faltantes. Farei uma dissecação quando voltarmos ao acampamento. Não sei dizer ao certo se vegetal ou animal. Diversas características evidentes de primitividade extrema. Toda a equipe foi encarregada de cortar estalactites e procurar novos espécimes. Mais ossos com marcas de ferimentos encontrados, mas estes terão de esperar. Problemas com os cães. Não suportam um novo espécime e provavelmente haveriam de despedaçá-lo se não os mantivéssemos afastados. 23h30. Atenção, Dyer, Peabody e Douglas. O assunto é de alta, eu diria até transcendental importância. O Arkham precisa retransmitir este comunicado à estação de Kingsport Head o mais rápido possível. O estranho espécime em forma de barril é a coisa arqueana responsável por deixar as marcas nas rochas. Mills, Boudreau e Fowler descobriram um grupo com outros 13 em um ponto subterrâneo a 12 metros da entrada. Também mais fragmentos de pedra-sabão arredondados e trabalhados, em formato de estrela, mas sem marcas de quebra, a não serem algumas das pontas. Quanto aos espécimes orgânicos, 8 aparentam estar completos, com todas as partes. Todos foram trazidos à superfície, afastando os cães. Não suportam essas coisas. Prestem muita atenção à descrição e repitam-na para evitar qualquer mal-entendido. Os jornais precisam receber a informação exata. Os objetos têm 2 metros e 40 centímetros de ponta a ponta.
Torso em forma de barril de 1,80 m, formado por 5 segmentos com diâmetro central de 90 cm e 30 cm nas extremidades. Cinza escuro, flexível e extremamente resistente. Asas membranosas da mesma cor, com 2 metros e 10 centímetros de comprimento. Estendem-se a partir dos sulcos entre os segmentos, embora estivessem recolhidas quando da descoberta. As asas apresentam estrutura tubular ou glandular, coloração cinza claro e orifícios nas pontas, bordas serrilhadas. Próximo ao equador, no vértice central de cada um dos 5 segmentos em forma de aduela, encontram-se 5 sistemas de braços ou tentáculos cinza claro, firmemente recolhidos junto ao torso, porém expansíveis até uma distância aproximadamente de 1 metro, como os braços de um crinoide primitivo. Cada apêndice de 8 centímetros de diâmetro divide-se, após 15 centímetros, em 5 subapêndices, cada um dos quais se divide, após 20 centímetros, em 5 tentáculos ou gavinhas de formato afunilado, o que resulta em um total de 25 tentáculos por apêndice. No alto do torso, um pescoço bulboso e primitivo de coloração cinza claro, com sugestões de guelras, sustenta uma cabeça amarelada de 5 pontas em forma de estrela do mar, coberta por cílios duros de 8 centímetros em várias cores prismáticas. A cabeça é grossa e inchada, mede cerca de 60 centímetros de ponta a ponta e apresenta projeções de tubos amarelados e flexíveis de 8 centímetros em cada uma destas. A abertura no centro do topo é provavelmente uma cavidade respiratória. Na extremidade de cada tubo, protegido por uma membrana retrátil de coloração amarelada, encontra-se um globo vítreo de íris vermelha, sem dúvida um olho. 5 tubos avermelhados um pouco mais longos saem dos ângulos internos da cabeça em formato de estrela do mar e terminam em intumescências da mesma cor que, ao serem pressionadas, abrem-se para revelar orifícios em forma de campânula, com diâmetro máximo de 5 centímetros e revestidos por projeções brancas e afiadas como dentes. Possíveis bocas. Os tubos, os cílios e as pontas da cabeça em formato de estrela do mar estavam firmemente presos para baixo quando da descoberta, com os tubos e as pontas agarrados ao pescoço bulboso e ao torso. Flexibilidade surpreendente apesar da resistência. Na base do torso observa-se uma estrutura similar à cabeça, porém com funções distintas. Um pseudo-pescoço bulboso de coloração cinza claro, sem evidências de guelras, sustenta uma estrutura esverdeada de 5 pontas em forma de estrela do mar. Os braços robustos e musculosos de 1,20 m de comprimento têm 18 centímetros de diâmetro na base e afunilam até cerca de 6 centímetros na ponta. Cada ponta está ligada ao vértice de um triângulo membranoso esverdeado, repleto de veias finas, com 20 centímetros de comprimento e 15 de largura na extremidade. Este triângulo é a nadadeira, a barbatana ou o pseudópodo que deixou marcas nas rochas de 1 bilhão a 50 ou 60 milhões de anos atrás. Dos ângulos internos da estrutura em forma de estrela do mar, saem tubos avermelhados de 60 centímetros de comprimento, com 8 centímetros de diâmetro na base, que afunilam até cerca de 3 centímetros na extremidade. Orifícios nas extremidades. Todas as partes extremamente resistentes e coriáceas, porém muito flexíveis. Braços de 1,20 m de comprimento, dotados de nadadeiras sem dúvida usadas para locomoção marinha ou de alguma outra espécie. Quando movidas, sugerem um tônus muscular impressionante. Quando da descoberta, todos esses apêndices estavam firmemente presos por cima do pseudo-pescoço e da base do torso, de maneira análoga aos apêndices na outra extremidade. Ainda não sei ao certo se devo atribuir a descoberta ao reino animal ou vegetal, mas as chances de que seja um animal parecem maiores. O mais provável é que se trate de um estágio evolutivo muito avançado dos radiários, que no entanto conservou certas características primitivas.
As semelhanças com os equinodermos são inconfundíveis, apesar de algumas evidências contraditórias. As asas deixaram-me intrigado em vista do provável habitat marinho, mas talvez sirvam para a navegação aquática. A simetria apresenta um curioso caráter vegetal e, na essência, sugere uma estrutura orientada em função de uma base e de um topo em vez da típica estrutura animal com frente e costas. O período evolutivo fabulosamente primordial, anterior aos mais simples protozoários arqueanos conhecidos, dificulta quaisquer conjecturas relativas à origem. Os espécimes completos apresentam uma semelhança tão pronunciada em relação a certas criaturas dos mitos antigos que a sugestão de uma existência ancestral fora da Antártida torna-se inevitável. Dyer e Peabody leram o Necronomicon e viram os pesadelos que Clark Ashton Smith pintou, baseado no texto, e assim hão de entender quando eu mencionar as coisas ancestrais que criaram toda a vida na Terra como resultado de uma zombaria ou de um equívoco. Os estudiosos acham que a crença deve ter origem em um mórbido tratamento criativo dispensado a certos radiários tropicais muito antigos. O mesmo em relação às coisas do folclore pré-histórico, mencionadas por Wilmar, ramificações dos cultos a Cthulhu, etc. Um amplo campo de estudos foi inaugurado. A dizer pelos demais espécimes encontrados, os depósitos devem remontar ao fim do Cretáceo ou ao início do Eoceno. Estavam sob enormes estalagmites. Escavá-los foi uma tarefa árdua, mas a resistência dos espécimes evitou quaisquer danos. O estado de preservação foi um milagre operado pelo calcário. Não encontramos mais nada até agora, mas as buscas serão retomadas mais tarde. O desafio agora é carregar 14 espécimes colossais até o acampamento, sem a ajuda dos cães, que latem enfurecidos quando estão por perto. Com 9 homens, 3 ficarão para cuidar dos cães, poderemos manejar os trenós sem grandes problemas, embora as rajadas de vento soprem com força. Precisamos estabelecer contato aéreo com o Estreito de McMurdo para começar o transporte do material. No entanto, ainda preciso dissecar uma dessas coisas antes de qualquer descanso. Quisera eu ter um laboratório de verdade aqui. Dyer devia dar um tapa na testa por haver tentado impedir a minha viagem a oeste. Primeiro, as maiores montanhas do mundo, e agora isto. Se estas criaturas não forem o ponto alto da expedição, sequer imagino o que possa ser. Estamos feitos no mundo científico. Meus parabéns, Peabody, pelo equipamento que abriu a caverna. Agora, será que o Arkham poderia retransmitir a descrição? Peabody e eu tivemos reações quase indescritíveis ao receber o relato, e nossos companheiros não ficaram para trás no entusiasmo. McTighe, que havia traduzido às pressas alguns dos pontos altos à medida que o equipamento receptor zumbia, transcreveu a mensagem na íntegra a partir da versão taquigrafada assim que o operador de Lake saiu do ar. Todos perceberam a importância histórica da descoberta e mandei meus cumprimentos a Lake assim que o operador do Arkham terminou de retransmitir o trecho descritivo conforme solicitado. E meu exemplo foi seguido por Sherman, do armazém temporário no Estreito de McMurdo, e pelo capitão Douglas do Arkham. Mais tarde, como chefe da expedição, acrescentei certos comentários a serem retransmitidos pelo Arkham ao mundo exterior. Descansar, é claro, seria absurdo em meio a tanta euforia, e o meu único desejo era chegar ao acampamento de Lake o mais depressa possível. Fiquei decepcionado ao saber que os ventos implacáveis das montanhas haviam tornado o deslocamento aéreo impossível. Mesmo assim, passada 1h30, o meu interesse reavivou-se a ponto de afastar a decepção. Lake estava mandando outras mensagens e relatou que o transporte dos 14 grandes espécimes até o acampamento fora um sucesso. A empreitada foi extenuante, pois eram muito pesados, mas 9 homens haviam dado conta do serviço. Naquele instante, alguns membros da equipe estavam construindo um canil de neve a uma distância segura do acampamento.
onde os cães poderiam ser alimentados com maior conveniência. Os espécimes foram todos colocados sobre a neve endurecida próxima ao acampamento, a não ser por aquele em que Lake fazia uma rústica tentativa de dissecação. Essa dissecação mostrou-se uma tarefa mais árdua do que havia imaginado de início, pois mesmo com o calor de um fogão a gasolina na barraca laboratório recém-montada, os tecidos enganosamente flexíveis do espécime escolhido, um dos mais robustos e intactos, não perderam nada da resistência mais do que coriácea. Lake não sabia ao certo como fazer as incisões necessárias sem valer-se de uma força que poderia destruir todas as sutilezas estruturais que buscava desvendar. Na verdade, dispunha de outros 7 espécimes intactos, mas o número era demasiado pequeno para justificar qualquer desperdício, a não ser que a caverna mais tarde revelasse um estoque ilimitado. Assim, afastou o espécime e buscou outro que, embora apresentasse resquícios da estrutura em forma de estrela do mar nas 2 extremidades, sofrera um grave esmagamento e apresentava uma ruptura parcial dos tecidos em um dos profundos sulcos no torso. Os resultados, transmitidos às pressas pelo rádio, foram espantosos e intrigantes. Não se poderia esperar delicadeza ou precisão de um trabalho realizado com instrumentos que mal eram capazes de cortar o tecido anômalo, mas o pouco que se conseguiu bastou para deixar-nos todos confusos e perplexos. A biologia existente teria de ser completamente revisada, pois aquela coisa não era resultado de nenhum crescimento celular conhecido pela ciência. Mal havia indícios de fossilização, e apesar da idade de talvez 40 milhões de anos, os órgãos internos estavam em perfeito estado de conservação. A estrutura coriácea incorruptível e quase indestrutível era um atributo inerente à organização daquela coisa, que pertencia a algum ciclo paleogênico de evolução invertebrada muito além dos nossos poderes de especulação. A princípio, tudo o que Lake descobriu foram tecidos secos, mas à medida que o calor da barraca promoveu o degelo, notou a presença de umidade orgânica e de um odor fétido no lado incólume da coisa. Não era sangue, mas um fluido espesso de coloração verde escura que parecia desempenhar o mesmo papel. Quando Lake chegou a este ponto, todos os 37 cães já estavam no canil ainda incompleto, próximo ao acampamento. E mesmo à distância, os animais começaram a latir furiosamente quando farejaram o odor acre e penetrante. Em vez de oferecer respostas em relação à estranha entidade, a dissecação provisória aprofundou ainda mais o mistério. Todos os palpites relativos aos membros externos estavam corretos, e com base nessa evidência, não poderia haver muita dúvida quanto a classificá-la como um animal. Mas a inspeção dos órgãos internos revelou tantas evidências vegetais que Lake viu-se mais uma vez às escuras. A criatura era dotada de sistema digestório e circulatório e fazia a excreção através dos tubos avermelhados junto à base em forma de estrela do mar. À primeira vista, o aparelho respiratório parecia metabolizar oxigênio em vez do dióxido de carbono. E havia estranhos indícios de câmaras para o armazenamento de ar e de métodos para trocar a respiração através do orifício externo por no mínimo 2 outros sistemas respiratórios completamente desenvolvidos, guelras e poros. A criatura era anfíbia e provavelmente adaptada a longos períodos de hibernação sem ar. Os órgãos vocais pareciam estar ligados ao sistema respiratório principal, mas exibiam anomalias muito além de qualquer explicação imediata. A fala articulada através de sílabas parecia quase inconcebível, mas assovios musicais emitidos em várias frequências eram muito prováveis. O sistema muscular apresentava um desenvolvimento quase sobrenatural. O sistema nervoso era complexo e desenvolvido a ponto de provocar consternação em Lake. Embora muito primitiva e arcaica em certos aspectos, a coisa era dotada de um conjunto de gânglios centrais e nervosos conectivos, que revelavam um caso extremo de desenvolvimento especializado.
Os 5 lóbulos cerebrais apresentavam uma evolução surpreendente e havia sinais de um sistema sensorial, parcialmente servido pelos cílios duros na cabeça, que envolvia fatores estranhos a todos os outros organismos terrestres. Era provável que a entidade tivesse mais de 5 sentidos, o que impedia qualquer predição baseada em analogias com os hábitos de outros seres vivos. Lake imaginou que o organismo teria pertencido a uma criatura de grande sensibilidade, organizada em várias funções diferentes no mundo ancestral. Um tanto quanto as formigas e abelhas de hoje. Reproduzia-se como os criptógamos vegetais, e em especial como as pteridófitas. Era dotado de esporângios na ponta das asas, e sem dúvida evoluirá a partir de um talo ou protalo. Mesmo assim, dar-lhe um nome neste ponto seria uma loucura consumada. Tinha o aspecto de um radiário, mas sem dúvida era algo mais. Era em parte vegetal, mas apresentava 3/4 de estrutura animal. Os contornos simétricos e outros atributos ofereciam certeza quanto à origem marinha. Porém, a extensão das adaptações tardias permaneciam incertas. As asas, afinal de contas, eram uma persistente sugestão de ambientes aéreos. Como a criatura poderia ter alcançado um estágio evolutivo complexo na Terra recém-nascida, ainda há tempo de deixar marcas em rochas arqueanas, estava tão além da capacidade humana que Lake chegou a pensar nos mitos primordiais sobre os grandes anciãos que vieram das estrelas e criaram a vida na Terra como resultado de uma zombaria ou de um equívoco, e também nos relatos desvairados a respeito de criaturas cósmicas oriundas do espaço sideral, feitos por um colega folclorista no departamento de inglês da Universidade de Miskatonic. De fato, Lake chegou a considerar a possibilidade de que as marcas pré-cambrianas pertencessem a um antepassado menos desenvolvido dos espécimes descobertos. Porém, descartou a hipótese logo após examinar as qualidades estruturais avançadas dos fósseis mais antigos. Os contornos mais tardios davam sinais de decadência, não de maior evolução. O tamanho dos pseudópodos havia diminuído e toda a morfologia apresentava um aspecto rústico e simplificado. Além do mais, os nervos e órgãos examinados davam mostras de regressão a partir de formas ainda mais complexas. Havia uma incidência surpreendente de partes atrofiadas e vestigiais. No geral, pouca coisa fora resolvida, e Lake recorreu à mitologia para encontrar um nome provisório, e, numa veia jocosa, chamou o achado de As Criaturas Ancestrais. Por volta das 2h30, após decidir que postergaria a conclusão dos trabalhos a fim de repousar um pouco, cobriu o organismo dissecado com uma lona, saiu da barraca laboratório e estudou os espécimes intactos com renovado interesse. O perene sol antártico havia começado a amaciar um pouco os tecidos, de maneira que as pontas da cabeça e os tubos de 2 ou 3 exemplares davam sinais de querer se abrir. Mas Lake não acreditou que houvesse qualquer risco de decomposição na atmosfera abaixo de zero. O que fez a seguir foi levar todos os espécimes intactos mais para perto uns dos outros e armar uma barraca sobressalente por cima, a fim de protegê-los dos raios diretos do sol. A medida também ajudaria a manter possíveis odores longe dos cães, cujas hostilidades começavam a ser um problema, apesar da distância considerável e das muralhas de gelo cada vez mais altas que um grande número de homens apressava-se em erguer ao redor do canil. Fomos obrigados a prender as pontas da lona que recobria a barraca com pesados blocos de neve para mantê-la no lugar em meio ao vendaval que começava, pois as montanhas titânicas pareciam estar a ponto de mandar-nos rajadas impiedosas. As apreensões iniciais quanto aos súbitos ventos antárticos reavivaram-se e, sob a supervisão de Atwood, todas as precauções necessárias foram tomadas a fim de reforçar as barracas, o novo canil e os abrigos improvisados dos aviões com neve no lado que dava para as montanhas. Estes últimos abrigos
construídos com blocos sólidos de neve a intervalos esparsos, não haviam chegado sequer perto da altura ideal. E Lake, enfim, chamou todos os envolvidos em outras tarefas para ajudar neste trabalho. Já passava das 4 horas quando Lake preparou-se para encerrar a transmissão e sugeriu que todos nós também descansássemos durante a pausa que a equipe faria, quando as muralhas do abrigo estivessem um pouco mais altas. Travou uma animada conversa com Peabody, através do éter, e repetiu os elogios às incríveis perfuratrizes que o haviam auxiliado na descoberta. Atwood também mandou saudações e elogios. Transmiti a Lake as minhas felicitações e reconheci que estivera certo quanto à viagem a oeste. E combinamos de fazer contato através do rádio às 10 da manhã. Se os ventos tivessem amainado, Lake mandaria um avião buscar a equipe na minha base. Logo antes de me recolher, enviei uma última mensagem ao Arkham, pedindo que moderassem o tom das notícias a serem retransmitidas para o mundo exterior, uma vez que o relatório completo parecia radical o bastante para despertar uma onda de incredulidade, se não viesse acompanhado de provas substanciais. Continua no próximo sábado. Não percam!